O pessoal acha que por fazer exames agudamente tá tudo certo. Ah, eu tô fazendo exame, eu tô fazendo meu ecocardio, eu tô fazendo meu teste ergométrico, eu tô fazendo, sei lá, meu eco abdominal, meu eco de carótidas, né? Seja o exame que foi solicitado, meu mapa, né? Seja o exame que foi solicitado, o pessoal acha que meu exame deu normal, eu tô isento de risco, né? Tá tudo bem comigo. Mas na verdade não, na verdade alguns processos são subclínicos até que eles se tornem de fato clínicos. Eu tenho um caso de uma pessoa próxima a mim, né, um paciente meu que, cara, teve um adenoma aí, um adenoma gigante, né, teve que operar de emergência. Então, e até então, né, era um cara que não sabia que poderia ter esse risco, né, foi descobrindo de acordo com o uso e talvez fizesse lá seus exames de sangue, mas nunca tinha parado para fazer exames de imagem e ver que tinha algo crescendo ali e que por mais que fosse uma neoplasia benigna, quando ela fica muito grande, ela pode dar problemas, né? Por exemplo, no meu acompanhamento, às vezes não, eu toda hora recebo essa pergunta. Ô, coach, você acha que está na hora de começar a harmonizar? Eu falo, eu? Eu não acho nada, irmão. Essa decisão é sua. Não jogue para cima de mim esse BO, não. Vou te explicar aqui o que vai acontecer se você começar a harmonizar, quais são os benefícios que você vai colher e qual é o preço que você vai pagar. Agora, a decisão é sua, porque a partir do momento que você está consciente do que pode acontecer, você decide. E aí tudo bem, pô, é aquele negócio, né? Você marca ali, ó, li e aceita os termos de uso. Mas tem muita gente que nem faz ideia. Então, eu queria que você iluminasse a cabeça dessa galera, irmão, por favor. Cara, acho que 2 pontos que são importantes da gente comentar inicialmente. O primeiro deles é que, às vezes, as pessoas até têm ideia, mas não é muito palpável para elas o que de fato acontece. Então, Sim. a gente pode dizer, aumenta risco de infarto. Cara, muitas pessoas, embora a palavra infarto seja estigmatizante, as pessoas às vezes não conseguem palpar de fato o que é isso. Nunca tiveram alguém perto que teve um infarto, ou nunca souberam de alguém da família, né? Ou algum amigo, ou nunca viram uma pessoa infartar. E isso se torna pouco palpável, e esse se tornar pouco palpável assusta menos. As pessoas, posso ter um infarto, pô, é ruim ter um infarto, mas também não tem ideia da magnitude do que isso possa ser, do que isso pode ser, e muito menos do que é, por exemplo, se o indivíduo desenvolveu uma insuficiência cardíaca após infarto, do que é a qualidade de vida de uma pessoa com insuficiência cardíaca mais grave, né? Que fica bastante comprometida, né? Essa pessoa muitas vezes tem várias hospitalizações, é bastante complicado. E o outro ponto que eu acho que o pessoal peca muito é achar que está sendo. Até o pessoal que é acompanhado, né, por algum profissional, etc. O pessoal acha que por fazer exames agudamente está tudo certo. Ah, eu estou fazendo exame, eu estou fazendo meu ecocardio, eu estou fazendo meu teste ergométrico, eu estou fazendo, sei lá, meu eco abdominal, meu eco de carótidas, né? Seja o exame que foi solicitado, meu mapa, né? Seja o exame que foi solicitado, o pessoal acha que meu exame deu normal, eu estou isento de risco, né? Tá tudo bem comigo. Mas na verdade não, na verdade alguns processos são subclínicos até que eles se tornem de fato clínicos. E a gente pode utilizar aí uma analogia com o tabagismo. Eu pergunto isso para os pacientes. Se a gente pegar um tabagista de curto prazo, alguém que está fumando há 2 anos, e fizer todos os exames nele, e der tudo bem, ele está saudável? Ele não está saudável. E todo mundo sabe responder que ele não está saudável, porque ele está fumando. E por ele estar fumando, ele tem risco de ter várias doenças por estar fumando. Então, todo mundo sabe que se um tabagista que está fumando há 2 anos não tem nenhuma alteração, ele ainda assim pode ter risco de ter problema. O esteroide funciona muito parecido. A gente consegue entender o ali na frente. Né? A gente consegue entender, talvez, num cenário de meses, anos, poucos anos. Mas o 10, 15, 20 anos lá para frente, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque esse risco ele é acumulativo. E algumas doenças são mais comuns de surgirem com a idade. Então, acho que esse é um ponto relevante da gente falar aqui, porque às vezes a galera se apega nisso de meus exames estão normais hoje, mas exames normais não garantem saúde, exames são desfechos intermediários. E alguns processos vão acontecendo de forma microscópica, subclínica, até o momento em que, por vezes, o evento agudo ele já é um evento agudo grave. Né? A gente tem alguns casos aí de fisiculturistas que até então eram assintomáticos e tiveram morte súbita ou tiveram um infarto, que sequer tinham tido sintomas anteriormente. A gente pode lembrar até o próprio... claro, a gente não tem acesso, né, às informações, mas o próprio Dallas era um cara que foi surpresa para todo mundo, né? E aí se viu que lá ele teve um infarto que a gente considera que seria um infarto tipo 2, né? O infarto tipo 1
ele seria por instabilidade de placa, o indivíduo já tem uma placa ali e desenvolve um evento por instabilidade dessa placa. Infarto tipo 2, a gente consideraria ali um desbalanço entre oferta e demanda. O que aconteceu? O coração do Dallas era tão grande que ele exigiu uma quantidade de sangue que a artéria não conseguia entregar, porque a artéria não tem a mesma capacidade de hipertrofia, né, e de aumento de área que nem o coração. Sim. Então, acabou exigindo uma quantidade de sangue que não conseguia entregar, ele fez um infarto por desbalanço oferta e demanda e teve uma morte súbita, né? Então, essas coisas são coisas importantes da gente pensar. E eu vejo muito os pacientes falarem, e os usuários falarem sobre questões, acho que a maior parte dos riscos que o pessoal tem estigma são os que conseguem se ver, né? Que é a questão para homem de queda de cabelo, de acne, para mulher ali de virilização, né? De aumento de pelo, de hipertrofia de clitóris, de alteração da voz, e essa é uma preocupação muito comum para a galera. Mas, quando não é isso, muito se fala de hepatotoxicidade, né? Aí, quando não é esse, é hepatotoxicidade. E aí o pessoal fica nessa de fazer TGO e TGP, como se TGO e TGP fosse uma avaliação completa, né? A gente pode inclusive lembrar de algumas doenças graves que cursam com TGO e TGP na sua fase tardia relativamente baixas. Por exemplo, a cirrose. A cirrose é uma doença hepática grave. Só que já tem tanta fibrose no fígado que ela já cursa com TGO e TGP mais baixa nas fases tardias. O indivíduo já pode ter redução de TGO e TGP nas fases. Então, TGO e TGP sozinhas, elas não garantem nada. A gente tem que olhar as provas de função e, ainda assim, é raro o indivíduo fazer uma hepatite fulminante ou um problema hepático grave pelo uso de esteroide. A gente tem escrito na literatura, a gente tem casos, mas são casos que normalmente a galera abusava horrores, né? Tem casos aí, acho que foi o Munzer, que se viu, cara, 20 e poucos comprimidos no estômago do cara, sei lá, é um negócio absurdo, né? Que ali, eventualmente, pode causar um efeito maior. Mas a maior parte dos indivíduos vão acabar desenvolvendo, por exemplo, neoplasias benignas, como os adenomas, que sequer aparecem no exame de sangue, vão aparecer só numa ecografia abdominal, né? E a gente tem casos aí de pessoas até próximas. Eu tenho um caso de uma pessoa próxima a mim, né? Um paciente meu que, cara, teve um adenoma gigante, né? Teve que operar de emergência. Então, e até então, né? Era um cara que não sabia que poderia ter esse risco, né? Foi descobrindo de acordo com o uso e talvez fizesse lá seus exames de sangue, mas nunca tinha parado para fazer exames de imagem e ver que tinha algo crescendo ali e que, por mais que fosse uma neoplasia benigna, quando ela fica muito grande, ela pode dar problemas, né? Ou seja, muitas vezes, quando aparece alguma coisa, é porque já está num nível extremamente perigoso, né? Exatamente. Boa parte, na verdade, dos indivíduos acabam descobrindo o problema por um evento agudo. E esse evento agudo, normalmente, né, ele é um evento mais grave, assim, principalmente quando é do ponto de vista cardiovascular. Algumas pessoas acabam descobrindo antes por ir no médico, fazer exames, ou por desenvolver hipertensão, alguma coisa assim que já chama, né, e já liga o alerta, mas muitos usuários vão descobrir, cara, quando tem um evento maior. A gente percebe muito isso. Trabalhei muito tempo em sala vermelha, recebia muito usuário, cara, que não sabia, descobriu infartando. Infartou, foi para a sala vermelha, né? E acabou descobrindo infartando. Não tinha tido nenhum sintoma anteriormente, pelo menos nenhum sintoma que ele conseguisse reconhecer.